O Remo não pode ser assodado. O Remo está no mercado que está concorrido, que estão oferecendo 200 mil jogadores. Tudo que é empresário quer colocar o seu jogador na primeira divisão. É vitrine, velho. Olha, eu tenho um jogador mais ou menos, ele tá na Série C, na Série B. Pinta uma brecha pra jogar a Série A, eu não vou botar? Claro que eu vou colocar. Então, assim, hoje o Remo, ele tá em outro patamar, velho. O Remo não tem que sair correndo atrás de ninguém. O Remo não tem... Acabou aquela história do Remo ficar, ei, vem jogar em Belém. O cara vem se ele quiser, se ele não quiser, deixa ele pra lá, vai atrás de outro. Vou usar o português bem claro. Se o cara se encher de frescura, vai atrás na Argentina, vai atrás no Paraguai, vai atrás na Colômbia. Não pode, é o clube do Remo fazer o que ele não tem condições. E outra, tenho escutado, já disse, eu vou falar de futebol daqui a pouco, mas o clube do Remo tem que ir caminhando com suas pernas, como pode. Paulo, CT, esquece, não tem condições de fazer um CT, não tem tempo para isso. O Remo tem que ir como dar suas pernas. Então bora lá. Eu disse ontem aqui, eu vou repetir. O torcedor, ele tem direito a tudo. O torcedor, eu não vou pedir pro torcedor do Remo torcer pro Paysandu e pro torcedor do Paysandu torcer pro Remo. O torcedor do Remo quer que o Paysandu se lasque. E o do Paysandu quer mais ainda que o Remo se lasque. O torcedor do Paysandu tá contando a hora para começar a primeira divisão, jurando que o Remo vai pegar porrada todo final de semana. Que ele vai rir todo final de semana. O do Remo vai jogar a primeira divisão, mas de vez em quando vai olhar lá na terceira para ver como tá o Paysandu. Isso é rivalidade, o nome disso. Nós que somos cronistas esportivos, nós temos que estar fora disso. Entendeu? Nós temos que estar fora disso. Então, vamos lá, raciocinando para a galera entender a história. Raciocinando. O torcedor, ele pode tudo. Tudo. Pode encarnar, pode fazer o que ele quiser. Mas nós, cronistas esportivos, não podemos embarcar nessa. Tem gente aí, eu já ouvi nego dizendo, o Remo não tem estrutura. Na crônica, o Remo... Ei, rapaz, o Goiás veio com 5 campos para ele treinar, tomou porrada aqui. E aí? O Remo tem que usar a força da sua torcida. Entendeu? E pronto. Vamos lá falar do Vamos Clube para o do Remo. noticiário do Clube do Remo, que ainda corre contra o tempo. Você disse que o Remo não está atrasado, né? E aí a galera abre a discussão para saber em relação ao planejamento do Clube do Remo. Mas olha, eu falei há 3 dias atrás, eu acho, na segunda-feira, de que eu ainda não acreditava na saída por completo do Guto Ferreira do Clube do Remo. E o nome do Guto Ferreira voltou a ser ventilado nos Arraiais Azulinos, até porque o Remo não conseguiu entrar em acordo com treinador algum até o momento, né? Passaram pela mesa dos diretores do Clube do Remo. Rapaz, se o Guto ligar... Cuca, Renato Gaúcho, Palermo... Se o Guto ligar para os dirigentes do Remo, dizendo, olha, eu conversei com o meu empresário, ele baixou a bola dele, a vaga tá aí. O que afastou o Guto do Remo foi 1,5 milhão de multa. Foi isso que afastou. O salário tava tudo certo, 500 pau. Ele ganhava 240. O Remo chegou em 500 com ele. Foi tudo acertado. Aí na hora de bater o martelo, o empresário dele surtou. Se não, nós queremos uma multa de 1,5 milhão. E aí o Remo deu pra trás. Mas, tirando isso, é só isso que afasta o Guto. Se ele amanheceu hoje dizendo, olha, ele ligou pro empresário aí, bora baixar a bola,
Vamos para a primeira divisão, vamos tentar. De repente eu consigo uma boa campanha lá. E aí quando a gente for renovar, já tem um nome melhor, pô. Os caras vão olhar com outros olhos. Eu falei sobre isso, né? O mercado ele ia aquecer a partir da segunda-feira. Ele tava vendo quem ia cair, quem ia permanecer, pra ver se talvez ficasse uma vaguinha pra ele ali em outro clube da Série A. Não foi o que aconteceu, né, Paulo? Nem o Inter caiu também, o Inter que já estava palavrado. O Rodolfo trouxe essa informação pra gente aqui na semana passada. Como nada disso aconteceu, talvez o Guto Ferreira tenha voltado atrás na negociação e diminuído um pouco sua multa para poder assinar com o Clube do Remo, para ter um treinador certo já para o planejamento para 2026. Eu achei ele um bom treinador, Paulo. Eu acho pro planejamento do Remo para esse ano, eu acho que ele combina perfeitamente. Você quer rir agora ou quer rir depois? Quero rir agora. A Jennifer Azevedo diz aqui: vocês têm que baixar a bola para falar. Esse ano estão se achando. Mas calma, que a alegria de pobre dura pouco. Será que a Jennifer... Mas é pra gente? Será que a Jennifer mora em Beverly Hills? Onde é que ela mora? Aonde, mano? Beverly Hills. Ei, Jennifer. Fala aí onde tu mora, Jennifer. Porque se tu não for do Pará... É pra gente também. Se tu não for do Pará, nem vale a pena comentar, né? Tem que saber onde é que tu moras pra te falar desse jeito. E outra coisa, a gente tem que falar assim. Hoje o Pará tá na primeira divisão. Pra desespero, tem que engolir. O futebol paraense hoje, o Pará, ele está lá entre os grandes. Então tem neguinho cortando o pulso, neguinho querendo se matar, neguinho... Mano, tá lá, entre os 20. Isso dói, meu, dói. Vou dizer de novo, o futebol paraense está entre os 20 do Brasil. Tá lá na elite. Ah, Paulo, daqui a um ano é outro papo. Se vai ficar, se não vai, eu sei que hoje tá. E você, Jennifer e o resto todinho, não morram, que senão a gente não vai rir da cara de você. Não morram. Sim, vamos lá. É isso, Paulo Fernando. Noticiário Azulino aí é esse. O treinador ainda não está definido. O Marcos Braz, né, executivo de futebol, que tem contrato até 31 de dezembro, mesmo assim está trabalhando no planejamento de 2026 do Clube do Remo, que deve ter aí uma redistribuição de cotas de TV por parte da sua liga, que é a Libra, né, a Liga do Futebol Brasileiro. Ela deve redistribuir os valores de cota de TV devido à entrada do Remo no Campeonato Brasileiro da Série A. Com isso, serão 10 clubes da Libra e 10 clubes da LFU presentes na primeira divisão nacional. O Rodrigo faz uma pergunta aqui, que ontem, inclusive, debati sobre isso. Por que querem dar 1 milhão de multa pro Cuca e não dá pro Guto? Simples. O Guto já ganhou uma Libertadores? Qual foi a campanha que o Guto fez na primeira divisão boa? O Guto já foi campeão brasileiro da Série A? Tá respondido, não tá? Um treinador de grife e um treinador que não é de grife. O que não significa que um não, vai render mais e outro vai render menos, né? Eu não estou desfazendo do Guto. Exato. O problema é que para te colher, tu tem que plantar primeiro. Tu não pode querer Eu disse ontem aqui, você quer ver uma coisa? No City, lá no time do Manchester City, o zagueiro ganha a mesma coisa que o Haaland? O zagueiro do City? Não. Nunca! Mas ele joga no mesmo time. Ei. Pombo com pombo, urubu com urubu. Tá? Então o futebol é isso. Acabou. Vamos lá. Seguindo aqui com as notícias. A pré-temporada do Leão, ela ainda não está definida. Tem alguns lugares, visitaram o Barcarena, mas a comissão técnica que está aí, faz parte dessa comissão técnica aí do Remo, os dirigentes, né? Visitaram e alguns pontos, gramados não agradaram e também algumas acomodações. Mas isso já era previsto. Quando tu vai para uma primeira divisão, o patamar sobe, velho. O patamar sobe e isso não adianta. Não vai ser resolvido agora. O Remo tem que dar uma situação, tem que resolver essa situação de... Aí sim eu te digo, já era para estar atrás de um CT. Olha, de acordo com o que o Marcos Braz afirmou ontem, inclusive, a pré-temporada vai ser 100% no Pará, tá?
foi a decisão da diretoria, tem a parte ruim, tem a parte boa. A parte boa é que aceleraram as obras no Baenão, onde deve acontecer a maior parte das atividades. O ruim é que poderia ter lugar com estrutura, mas vai ser no Pará, pode ser que em outro lugar do Pará, né, no interior do estado, mas vai ser 100% no estado, lembrando que havia o rumor de que a pré-temporada poderia ir para o CT do Retrô, lá em Pernambuco, mas não foi isso que aconteceu. A pré-temporada azulina será mesmo no estado do Pará. Por falar em Iago Pikachu, vou aproveitar o gancho. Aproveite. Iago Pikachu tem nome especulado no Remo, mas já estão também falando sobre ele na Chapecoense, matar os pau X. Porque é o seguinte, tá? Temporada de 26 ainda nem começou, mas os bastidores continuam pegando fogo. Em Belém, o único representante do Norte trabalha na montagem no elenco e teve o nome do Pikachu especulado nos bastidores. No entanto, o jornalista Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó, apontou que o destino do jogador pode ser a Chapecoense. A Chape teria enviado uma proposta para o atleta, né, de 33 anos, que está como agente livre para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Se ele ir para qualquer clube, para onde ele for... Esse caso do Pikachu. Qual? O Pikachu, na última semana, ele alugou uma casa, uma boa casa, metropolitana do estado do Pará. Você vai deixar eu terminar a história? Posso Ele terminar. alugou ou comprou? Ele alugou. Tá. E aí, muita gente considerou isso como uma possibilidade muito grande dele vir morar em Belém no próximo ano. Isso é um sinal. Fortes sinais. Só que aí, a esposa do nosso glorioso Iago Pikachu, que tá com ele inclusive desde a infância, veio ao público dizer, gente, nós sempre passamos nossas férias em Belém. Então, o fato da gente alugar uma casa ou não significa que a gente vem morar aqui. Foi o que você falou, João Rodrigo. Muito por conta desse aluguel dessa casa, inclusive, mas depois da esposa do Pikachu virar público, esse burburinho ele meio que deu uma diminuída. O Pikachu que também teve uma proposta do Santa Cruz para disputar a Série dinheiro, só que o Santa Cruz, no meio dessa história, conseguiu prioridade na contratação, e muito embora o Pikachu seja meia hoje em dia, né? Mas o Pikachu também não vislumbra disputar uma Série C no futuro próximo, e a situação toda de momento é essa. Pois bem, meus amigos, então sendo bem sincero, cara, eu acho que seria melhor pra Remo, primeiro, ia ter uma carga, e eu realmente, eu não, ele teve aquela fala lá no Bolívia Talk Show, quando ele fala que ele acho que eu nunca vou jogar no Remo e tudo mais, mas depois de uns anos ele chegou a dar uma outra entrevista dizendo que não sabia o dia de amanhã, poderia ter jogar no Ceará, Remo e acho que no Flamengo também e tudo mais. Inclusive, se eu não me engano, o pai dele é um torcedor do Flamengo, por isso até que ele foi jogar no Rio de Janeiro na época, no Vasco, na Série B. E aí um ponto, cara, mas há muita resistência de parte da torcida do Remo em relação ao Pikachu. E então ele já chegaria com esse... Existe. Mais por futebol do que... Não, pelo ele ter falado que nunca jogaria no Remo. Teve a história da expulsão lá, isso especificamente, a história do ganhar a Copa do Mundo. Um monte de episódios aí, só que o Pikachu, depois de que ele passou no Paysandu, ele envelheceu e amadureceu pelo menos 10 anos, pô. Sim. Ele não é o mesmo Pikachu que passou por aqui pelo Paysandu. Ele é um jogador completamente diferente. Ele amadureceu o futebol dele, inclusive. Ele tem muito mais jogos pelo Fortaleza do que pelo Paysandu. Exato. Então, é um jogador que, se chega no Remo, por exemplo, ele ia ter que ser o grande craque do time. Não que ele não tenha capacidade, mas que nesse ano, por exemplo, ele não conseguiu ter. Ia ter que ser a grande contratação, ia ter uma pressão enorme, principalmente em clássico, que chega num clássico, ele não joga bem, vão falar, fez corpo mole e tudo mais. E tem toda a pressão do dia a dia, né, cara? Toda a pressão do dia a dia, a gente sabe como funciona muito bem pra cá. É claro que
acredito até que financeiramente o Remo tem uma capacidade maior de dar dinheiro ao Pikachu do que qualquer outro time talvez desse em relação à importância que o Pikachu teria como uma contratação para o clube do Remo. Mas ele indo para uma Chapecoense, ganhando numa mesma faixa salarial, a quantidade de problemas vai ser muito menor do que ele vindo para cá. Então é um ponto que eu acho que valeria muito. E eu realmente não entendo porque parte da torcida do Remo não gosta tanto assim do Pikachu. Ele não é um cara que, tipo... beleza, teve esse caso do Luizinho, e a maioria disso aí foi tipo de 2012 a 2014, né? E, 12 anos atrás, sabe? Então, é uma parada que eu não consigo ver fazer sentido toda essa revolta. E não seria uma contratação ruim. Mas talvez trouxesse tantos problemas na pré-contratação que talvez a expectativa fosse muito grande e aí poderia ser um problema para os jogadores também. Tem jogadores que chegam muito mais cobrados do que outros, né? Sim, e aí sim. Seria o caso do Pikachu. Senhores, enquanto o mercado se move, o Remo está focando na estrutura. O clube iniciou nessa semana mudanças pontuais no gramado do Baenão. O estádio vai ser utilizado para treinamentos durante a Série A. O executivo de futebol Marcos Braz afirmou que a intervenção não vai ser paliativa. A diretoria optou pela substituição de partes específicas do gramado nas áreas mais sensíveis. Ou seja, não vai ser paliativo, não vai ser aquele jeitinho em determinado canto. Não vai ser a tinta verde, né? Não vai ser a guaribada, né? Vai ser valendo. Vai tirar um pedaço e botar um novo para... De que não vai ser desse jeito, tá? Vai ser troca valendo. As alterações visam adequar o clube às exigências mais rigorosas da primeira divisão após 33 anos fora da elite e um salto da Série C para a Série A em 2 anos. O Remo corre para que a estrutura acompanhe o novo momento esportivo. A estreia está marcada para o dia 28 de janeiro. Tem que fazer isso mesmo, cara. Só que o Marcos Braz está sendo meio que um Juscelino Kubitschek do Remo, né? Vai ter que fazer, contando ano passado e o próximo, né? Vai ter que fazer 20 anos em 2, pô. 20 eu acho que você foi generoso, porque em relação à estrutura, ia botar um pouquinho mais de tempo atrasado. 20 anos? Não, tá puxando pro 20 anos em 9 meses, pô. O Braz não tá nem um ano no Remo. Tem isso também, né? Vai chegou em maio, né? Final de maio. Pra arredondar. Não, pra arredondar, a gente arredonda pra 1, por exemplo. Vai ter que fazer 20 anos em 1 ano. Em 3 meses que é desse final, até ali eu vou considerar até o final do Parazão, por exemplo, que aí o Remo tem uma estrutura. Então é um problema que o Remo tem, a gente até vem falando isso aqui há um tempo. É bom que está fazendo. E aqui, cara, vai um ponto, duas coisas. Eu não sei vocês, mas a minha impressão é que esse caso específico, essa situação específica, porque a gente vê muito o Braz mostrando, o Braz fazendo, o Braz cobrando. Era pra ser o Marcos Braz fazendo isso? Exemplo, quando ele vem pro pode Remo cobrar. no ano O Fortaleza, retrasado, o Rogério Ceni fez. Será que ele seria o cara pra isso? Quando o Papelinho vem no Remo... O importante é alguém fazer. Quando ele vem pro Remo no retrasado, o Papelinho vem como CEO do futebol. Exatamente. E aí ele tinha carta branca pra fazer qualquer decisão no futebol, contanto que ele avisasse pro Tonhão. Olha, Tonhão, vou fazer tal. Ele é rebaixado, na verdade, pra executivo só. O Remo sobe, né? E o Papelinho sai para a chegada do Marcos Braz. Só que o Marcos Braz, do mesmo jeito que o Marcelo Santana, por exemplo, no Paysandu, ele não tem experiência só como executivo. Sim. Quem sabe o Marcos Braz não tem experiência nem como executivo. Ele foi vice-presidente do Flamengo. Ele foi homem forte do futebol, ele foi supervisor de futebol do Flamengo. Então é lógico que um cara desse tem expertise para falar sobre estrutura, sobre extracampo, sobre infraestrutura, principalmente no mercado de Série A. Então o Remo tá aproveitando a figura dele, tá aproveitando a relevância dele no mercado e o conhecimento dele pra fazer o que ele sabe, pra usar o know-how dele. Tem gente aqui no chat falando
Pô, achando que a gente tá exagerando, cara. Olha aqui, ó, Wagner Souza. Estrutura nível de Série A precisa de 20 anos? Lógico que não. Não, acho que a gente não fez nada nos 20 anos. Não é isso, é que a gente tá atrasado 20, enquanto os caras fizeram durante 20 anos, construindo durante 20 anos um trabalho, até antes, a gente ficou estagnado. Cara, é isso que a gente quer dizer, não quer dizer que faltam 20 anos pro Remo chegar. Pois é, só um exemplo rapidinho, qual o CT mais próximo de estar funcionando? É o do Paysandu. O Paysandu demorou 9 anos da inauguração do portão a treinar no campo. 9 anos pra inaugurar o portão e treinar no campo. As pessoas, e é o que tá mais perto as pessoas às vezes não têm noção, cara, mas é um abismo, cara, de estrutura. Muito. Principalmente vai no Manauara lá, me dá uma raiva. Eu digo porque eu já fui vou nos dois, né, com frequência, no Paysandu e no Remo. E eu acho que principalmente pro torcedor ver aquele vídeo da ESPN, ele ficou muito marcante. E depois disso o Remo começou... foi um estopim pro clube do Remo começar a fazer as obras internas ali no Baenão, porque aquele vídeo deixou uma má impressão da visita. O Paysandu, a estrutura da Cruzul hoje, ela é melhor. Mas hoje, não é o que tem que ser, inclusive. Pois é, mas ainda tá longe de ser ideal, cara. O Paysandu ainda tá longe de ser ideal. Tem que levar aquela estrutura da Cruzul e duplicar pra esse novo CT agora, e fazer melhor ainda. Então, cara, as pessoas às vezes não têm noção de como é o futebol de alto nível hoje, cara. A gente às vezes acaba ficando muito acostumado assim com os improvisos do futebol paraense, achando que isso é normal. Né? Mas não é normal, cara. Que o Remo não pode competir na Série A, tá? E o Paulo Fernando, ele fala muito sobre isso. Pô, mas não tem estrutura, o Remo, eu falei ontem e foi até mal interpretado. O Remo é o patinho feio da Série A. Por quê? Porque o Remo é o time do Norte, porque o Remo tava 30 anos sem disputar a Série A. Divide a tela aqui, por gentileza. Porque o NetNet dá uma cutucada aí agora. O Remo é o time do Norte, o Remo é o time que tá 30 anos fora da Série A, o Remo é o time que não tem um CT pra chamar de seu, o Remo é um time que, enfim, ele é o Remo. Enquanto na Série A tem um monte de time do Sul e Sudeste, tem um monte de SAF, tem um monte de time bilionário, um monte de time que às vezes nem tem torcida, mas tem de onde tirar o dinheiro para o seu sustento. Tem estrutura. E é por isso que o Remo é o potinho feio. Porque todo mundo vai querer tirar o Remo para primeiro rebaixado da Série A. E o Remo tem condição suficiente de competir. Agora, fato é, a estrutura que o Remo tem hoje não chega nem perto aos outros 19 times da Série A. Todos os 19. Talvez a Chapecoense não tenha, junto com o Remo. Mas mesmo assim, a estrutura da Chapecoense é muito, muito boa perto da do Remo. Muito. Então, não é por topo, isso que o Remo é o patinho feio. O que não significa que o Remo não pode competir de igual para igual na Série A. E só um exemplo... Porque campo e bola, quando em determinados jogos, você consegue igualar as coisas, mas no longo prazo, a estrutura faz a diferença. E até esse você consegue ali competir num jogo ou outro, mas a longo prazo até pelo estado anímico, né, muitas vezes, de um jogo. Tanto que muitas vezes o torcedor fala, contra o Flamengo todo mundo dá a vida. Porque o cara tem essa questão, mas um ponto que o torcedor pode até perguntar. Pra que vai servir essa estrutura? Pra que serve? Isso aí não faz gol. Cara, por exemplo, número de lesão. A chance de tu ter lesões durante a temporada, tu não tendo uma preparação durante todo o ano de recuperação de jogador, de preparação física, de cobrança de intensidade, é muito maior. Aí se tu não tem essa questão de, não consigo preparar bem os caras fisicamente para um longo prazo. O Braz chegou a citar no Bom Dia Pará que o Remo ele pretende contratar jogadores jovens para aguentarem a questão logística das viagens da Série A. E se tu não tem uma preparação física intensa, como é que tu vai jogar numa intensidade alta contra alguns times que vêm com essa intensidade alta? Tu não vai conseguir correr na mesma velocidade, e aí pode acontecer. O Remo ele pode ganhar o Flamengo, ele pode ganhar o Palmeiras, o Mirassol, o Botafogo, o Corinthians, ele pode ganhar todo mundo. Ele pode ter condições de ganhar todo mundo. Mas como o João Vanderlei falou, a longo prazo, cara, tu vai perder jogador por lesão, porque o cara às vezes não tem onde treinar ou a recuperação não é tão boa. Tu não vai conseguir recuperar jogadores numa mesma velocidade que o Mirassol, o tempo que o Mirassol tem uma câmara, que o cara pode estar num dia, ele se recupera uma semana antes do Remo. E não é falta de capacidade de quem está no Remo. A gente sabe, pegar o Jean Clay. O que o Jean Clay fez com o Marcelo Rangel é um absurdo, O Marcelo Rangel estava fora da temporada, termina titular no Remo de acesso. Então, a estrutura pesa nisso a longo prazo. Não significa que o Remo vai perder todos os 38 jogos, que não vai ganhar ninguém da Série A. Até porque quem tem estrutura, de vez em quando não consegue ganhar, que foi o caso do Sport. Mas atrapalha e muito. E pra mim, onde a estrutura vai
vai prejudicar muito o Remo nesse momento agora. João Vanderlei vai sair daqui, lembrando da época de goleiro dele, ele estava lá no projeto do Zico, vai ser contratado pelo Luizinho Moura time. Aí, pô, João, vem cá, João, vem jogar o Campeonato Paraense com a gente, beleza. Aí o João chega lá, não tem muito onde treinar. Chega lá, não tem uma qualidade muito boa. Aí ele, pô, eu vou dar uma olhada. Aí vem um outro clube e fala, vem cá, João. Aí, pô, tem um CT bacana, tem uma estrutura legal, tem um treinamento legal. Onde o João vai preferir passar a maior parte dos dias dele num local onde não tem uma estrutura legal ou onde tem uma estrutura um pouco melhor? Mesmo se ele ganhar um pouquinho mais lá. Porque, cara, esse jogador que vem de Série A, ele nem pensa na estrutura que vai ter. Mas se ele chegar e não tiver, aí, cara, ele vai sentir. E aí, tu vai trazer um treinador grande, o treinador grande vai querer o quê? Eu vou contratar o Luizinho Moura pra contratar o atacante que tá passando ali na frente? Não vou. O Luizinho Moura vai querer um atacante que joga Série A, o Luizinho Moura vai querer um cara de experiência, e esse cara de experiência, ele vai saber quando a estrutura estiver boa, quando ele estiver ruim. Isso não significa que o Remo não vai conseguir fazer. Espero e acredito que o Remo consegue fazer isso até março, abril, ter uma estrutura suficiente para nível de Série A, ok. Mas até lá, cara, é um trabalho muito grande de convencimento que o Marcos Braz vai ter que ter para trazer essa galera. Porque, para mim, isso é um dos pontos que acaba afetando na hora do Remo trazer jogador. Eu vi um comentário do Marcelo Beckler, claro, ele já projetando o Mirassol no que vem. Ele basicamente disse que o Mirassol vai brigar para não cair na próxima temporada. Por conta do número de jogos, né? Você viu nesse comentário? É. Por conta do calendário, cara. Porque esse ano ele só tava Brasileirão, né? Porque com o número de jogos um pouco menor e menos competições para você administrar, você consegue repetir mais o time. E você consegue ter mais tempo de treinamento. Né? A logística é ruim, para você para você sair e chegar em Mirassol, mas você faz isso menos vezes. Em Libertadores, cara, pô, o Mirassol vai jogar Libertadores ano que vem. Vai ser um negócio de maluco. Imagina a logística no Mirassol pra sair de casa pra voltar pra Libertadores. Eu achei que vai ser chato pros times irem jogar lá, mas normalmente vão só uma vez. O Mirassol esse ano era o patinho feio da Série A. Pois é. E conseguiu. Por quê? Baita de uma campanha. Porque tem estrutura. Também, isso ajuda. Quando tu chega no CT do Luiz Araújo, mas eu tô curioso pra ver como é que vai estar esse Mirassol, pra ver se essa previsão vai se concretizar ou não. O que a gente viu da galera falando do Mirassol, ele vai precisar contratar um elenco agora, porque esse ano o time tá fechado. Mas não tem elenco pra disputar tudo que ele vai disputar na próxima temporada. Ainda mais agora que o estadual é junto com a Série A no começo do ano, né? E principalmente pro Remo isso. A gente diz que o Remo tá atrasado porque essa Série A ela vai ser distinta de todas as outras que a gente já viu. Sim, vai ser um campeonato completamente diferente. Na vez do Remo, né? Pô, e logo na vez do Remo, né? Antes era começava em abril, maio. Pô, o detalhe é que o Remo ainda tem a Copa Norte pra disputar, tá? Se a Série A fosse começar no final de março, começo de abril, como normalmente era, a gente não ia estar tendo essa discussão agora. Pelo menos não com essa intensidade. Nível, né? Não com essa intensidade. Olha, sobre treinador, tá? O Marcos Braz reiterou que o Remo segue um plano próprio e a previsão é de ter um técnico até o dia 2 de janeiro, a data da reapresentação. Ele desmentiu que o planejamento esteja parado e garantiu que o clube segue trabalhando na avaliação de perfis, tudo dentro do cronograma traçado pela cúpula azulina. Mas ontem na internet surgiu um movimento aí, meio que um burburinho de que havia uma reviravolta e de que o Guto Ferreira estaria perto do Remo de novo. Eu cantei essa pedra no começo da semana. Cara, o Guto nunca foi carta fora do baralho do Remo. Foi uma negociação que tava melando. Só que a qualquer momento um dos dois pode voltar atrás quando perceber que tava perdendo dinheiro. Ou perdendo uma oportunidade. Naquele momento dessa negociação, o Remo esperava encontrar algo melhor e o Guto esperava o Internacional cair pra assumir na Série B. O Remo não conseguiu até agora fechar com ninguém. Por quê? Que aí entra um outro ponto. Dificilmente o Remo vai ser a primeira opção para um treinador de Série A. Que é um treinador de Série A, um treinador que tem uma certa experiência na Série A, um treinador que quer alçar voos maiores na Série A. O caso do Palermo. Ele tem uma chance de ter um projeto no Fortaleza ou uma chance de ir para um time de Série A. Ele vai para um time de Série A para lutar contra o rebaixamento como a primeira opção dele, de novo, não sei se ele pensaria assim. O Léo Condé, o Léo Condé estava sendo elogiado no meio do ano, aí o Ceará acaba caindo, ele já posso tentar algo mais sólido numa Série A no ano que vem. Então, treinador de Série A,
O Remo não vai ser a primeira opção. O Remo é a primeira opção do Cuca? Não é. O Remo seria uma primeira opção para um Renato Gaúcho? Para um Thiago Nunes? Acredito que não. Por quê? Porque o cara vai querer um patamar, no mínimo de um Vasco da vida, bora de botar assim, que é um time grande, que tem um patamar financeiro bem maior que o do Remo, mas que não tá no topo da Série A hoje. Então, esse tipo de treinador, o Remo hoje não é a primeira opção para ele. Mas para um treinador como um Guto, um treinador que precisa crescer, e um detalhe, o Remo não precisa trazer esse tipo de treinador para dar certo. Não é porque o cara tem um nome que ele vai dar certo. Não é porque o cara tem peso que ele vai dar certo. Senão, inclusive, Renato Gaúcho e Cuca não estariam desempregados no atual momento. Se tivessem dado certo, por exemplo, no Fluminense, e o do Cuca, acho que foi o Atlético o último dele, né? Então, é um ponto que o Remo ele tem que entender. E aí eu não entendo porque o Remo quer tanto essa grife, acho que não precisa disso para se colocar como o time de Série A, não precisa de grife em treinador para se colocar. Agora o Remo é de time de Série A, ele vai trazer um treinador de Série A, ele vai trazer um treinador de 1 milhão, 1 milhão e meio, acho que não precisa. Tem capacidade para isso, é verdade, mas não é sinônimo de que vai dar certo. O Braz está no Congresso Técnico da Série A lá no Rio de Janeiro. Isso. Na sede da CBF agora, então, nesse momento... Aliás, o Braz, o Instagram dele é bom de ficar de olho no Instagram dele, porque legal, ontem, né? Ele postou, lá dentro da sala de análise do Remo, né? Da sala de análise do Remo, a gente tá vendo aí esse frame lá da sede da CBF, né? Você que tá aqui no YouTube. O Breno, inclusive, foi aquela foto que eu falei que parecia a copy, eu não tinha clicado na foto pra ver o story aqui em cima, né? Mas ele tinha mandado aqui do Marcos Braz lá em Mas ontem ele postou um outro story dentro lá da sala de scout do Remo, e na tela dava pra ver um jogador. Você lembra qual era, Luizinho? É o Carlos Medina. Ele da Universidade Católica, na Universidade Católica do Equador. Exatamente, lá do Equador. Meio campista, tem 24 anos, jogou 33 jogos pela Universidade Católica, sendo que 7 foram pela Copa Sul-Americana, marcou um gol e deu uma assistência. Ele tem uma carreira entre o futebol equatoriano e o futebol português. Ele era do Leixões, aquele time que o Marcos Braz, inclusive, queria comprar pro Flamengo, SAF, né? Leixões, tipo uma SAF lá, né? SAD, que eles chamam. SAD, né? SAD. E, cara, e só um detalhe, né? E não quer dizer que o Remo tá atrás do cara, tá? Só porque ele tá aparecendo ali. O analista de desempenho do Remo, o Matheus, diz que eles analisam 50 jogadores por dia. Por dia. Sim, então imagina, sim. Desde o dia que terminou a Série B até hoje. Já analisaram mais de 1.000 jogadores. Já faziam isso antes. E só um detalhe, o Marcos Braz, ele não ia ter garoteado assim de... vazou uma informação do cara ali de que ele tá sendo... Inclusive nessa própria imagem, se você reparar bem, tem várias abas, quando tem muita aba aberta, fica só um símbolozinho. O cara faz isso com paciência. Provavelmente eles só pra dar uma calorada no coração. Eu falei que ele era meia, foi mal. Ele é lateral direito, né? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Né? Lateral esquerdo. Porque, pra quem não lembra, né? Nos tempos dele de Flamengo, o Instagram dele tinha postagens enigmáticas. Só charada, né? Tinha muita charada e as pessoas tentavam descobrir o que o Braz estava tentando falar no Instagram dele com as postagens, né? Mas enfim. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.